Baroni, muito obrigado. Então vamos falar aqui dos benefícios dos fundos imobiliários. Por que investir em fundos imobiliários? Primeiro, você tem a renda passiva recorrente mensal. Não existe nenhum outro instrumento que gera renda com tamanha intensidade. Eu vou propor o seguinte, você fala um benefício, eu falo outro. Vamos ver se a gente chega até Então, 10. vamos lá. Então, primeiro, você falou, conta aí, desculpa. Primeiro. Renda recorrente. Não tem nenhum outro instrumento que gera renda recorrente com tamanha intensidade. Segundo motivo para você investir em fundos imobiliários. Você não vai ter dor de cabeça de gerir um imóvel. Quando você tem um imóvel, cara, estourou o cano, o cara vai te ligar lá. Fundo imobiliário, você não tem dor de cabeça, quem toca é o gestor, vai ser remunerado por isso, mas você não tem a dor de cabeça de administrar um imóvel. Beleza. Acesso democrático, ou seja, com R$ 100 você acessa dezenas de ativos. O quarto ponto, liquidez. Eu acho que se você tem qualquer imóvel, vai demorar aí de 6 meses, 1 ano, às vezes até mais para você vender. Fundo imobiliário, a não ser que você tenha uma centena de milhões de reais num fundo específico, na maior parte das vezes você vai conseguir liquidar muito rápido. Então a liquidez é um fator importante. Esse é o quarto nosso aqui que a gente elencou. Quinto item, transparência, ou seja, os gestores eles publicam relatórios gerenciais contando todos os detalhes ali que aconteceu no mês anterior e dando alguma indicação do que pode acontecer para frente também. Sexto ponto aqui, o leque de opções. Você pode comprar, cara, cemitério, hospital, ativos ligados ao agrobusiness, obviamente laje, shoppings, logística, vai ter cada vez mais tipos de imóveis estando dentro de fundos imobiliários, então classes que muitas vezes não eram acessíveis ao investidor pessoa física, né? Mas que agora passam a ser. Por quê? Porque tem bastante cardápio de imóveis ali para você escolher. Sétimo, meu agora? Sétimo. Análise profissional, né? Você não encontra um analista profissional para falar da casa que você está querendo comprar ou daquele apartamento que você precisa vender. E no mercado nosso aqui de fundos imobiliários, você tem toda uma cobertura profissional de todos os fundos, praticamente, né? O oitavo ponto que eu vou falar aqui, o fracionamento. Se você tem um apartamento de R$1 milhão e você quer vender só um quarto, aquele quarto lá na sua casa, Baroni, que está sua sogra, não dá para fazer isso. Né? Aquele cara precisa de R$50 mil desse 1 milhão, não dá para vender só o quarto com a sogra, seria até bom. Mas em fundo imobiliário isso é possível. Você precisa de R$100, você consegue. Você precisa de R$1.000, você consegue. Você quer R$50 mil, você consegue vender o lote que você quiser praticamente dentro de fundos imobiliários. Acho que essa é uma vantagem. Outra, fugiu aqui, cara, eu tava com ela na cabeça, juro pra você que fugiu. Dá a décima, dá uma aí. Me fugiu, cara, eu tava com ela prontinha aqui. Cara, eu vou dar uma décima aqui. Informação, cara. Eu acho que fundo imobiliário tem muito mais informação do que se você quiser comprar um imóvel normal. Você digita qualquer ticker lá, tem muito material no Google, tem vídeo do Baroni, tem análise do Baroni. Não só nossa, tem do Jacinto lá, que também faz um trabalho, tem outras pessoas também que fazem. Então, acho que tem muita informação, muito mais do que imóveis específicos, né? Lembrei. É que eu tava na cabeça, aí minha esposa chegou aqui e me distraiu um pouco. Juro real extremamente generoso. Hoje, se você for comprar um ativo, um tesouro direto, um ativo livre de risco com juro real, você vai receber 3,5% ao ano e pagar imposto, né? E se você comprar uma boa carteira de fundos imobiliários, você vai receber cerca de 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, quiçá, talvez até mais, pensando em diversificação. Então, o juro real ainda muito generoso em terras brasílias, hein? Uhum. E acho que assim, um 11º ponto, não tem dívida, né? Quando você compra uma ação, você tem um risco da empresa tomar umas decisões, quebrar, etc. Fundo imobiliário é muito mais difícil, principalmente o portfólio diversificado. Mesmo quando a renda foi para zero, como o caso de fundos de shoppings durante esses eventos que a gente viveu ao longo desses últimos meses, não teve nenhum risco em nenhum momento de quebrar o fundo. A renda cai, ele tem caixa, consome um pouquinho do caixa lá, mas pelo menos não quebra. E daqui a pouco a renda volta e os dividendos voltam. Os fundos imobiliários de shopping já estão voltando a pagar dividendos. Então, eu acho que o risco de você quebrar comprando fundo imobiliário é praticamente impossível. Você concorda, Baroni?
Eu até fiz um post outro dia no Instagram que dá a entender um pouco disso. Tem coisas que são possíveis, mas não são prováveis. Eu acho que se você tiver uma carteira bem diversificada de fundos imobiliários, é possível todos quebrarem, você perder todo o seu patrimônio? Possível é, né, Thiago? Possível é. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Na minha visão, extremamente baixa. Né? Eu acho que tem que vir para um cenário de guerra, um cenário meio de Venezuela, uma coisa bem catastrófica. É estatização de tudo, estatização e tal. Ô, Thiago, você está falando de fracionamento, posso levantar uma bola que a gente nunca conversou? Eu e você, a gente conversa sobre muitas coisas, nós nunca conversamos disso. Você é a favor de ter uma outra razão de fracionamento em fundo imobiliário? Por exemplo, hoje a gente negocia cotas unitárias de 100 em 100 reais, né? Mas o Tesouro Direto, no passado, ele negociava com frações maiores e ele fracionou ainda mais. Então você compra praticamente 0,01. Então pode chegar uma hora que eu quero comprar R$ 48 de fundo imobiliário. Tá bom, eu consigo comprar aquela... Você acha que isso pode funcionar? Cara, assim, eu acho que talvez para algumas ações que são caras, talvez até fizesse sentido. Mas assim, fundo imobiliário caro é quanto? Os mais caros, R$ 1.000? É isso, tem alguns bem antigões ali que tem umas cotas de 3 mil, tudo, mas hoje na média 100, né? Na média. Então assim, cara, 90% dos fundos tem cota ali de, sei lá, 200 para baixo. Cara, assim, gasta R$ 200 num lote, eu acho que, sei lá, não sei se o meu pensamento... Você sabe por que eu tô te falando isso? Você sabe por que eu tô te falando isso? Porque às vezes o cara tem R$ 100 e ele quer comprar 5 fundos, porque ele é pequenininho, mas ele quer começar diversificado, tal, etc. Ele não consegue. Um de cada vez. Compra um de cada vez. Eu acho que tudo bem. Talvez o cara aí com R$ 100, primeiro, parabéns. Acho que você já está na frente de muitas pessoas se você começar a investir com R$ 100. Mas, cara, com R$ 100, não sei se está na hora de você começar a pensar em diversificação, né? Porque assim, vamos supor que você concentrou num fundo lá, o fundo caiu 20%. Cara, você perdeu R$ 20, né? Então, eu não vou dizer que eu sou contra, tá? Mas, pô, a pior coisa que tem, cara, eu tenho uma ação lá fora que eu comprei e ficou assim. Ficar lá, você tem 238,77653 ações. Cara, putz, isso me incomoda, sabe? Eu quero o número inteiro. É verdade, é normal. Outra coisa, Tiagão, mais uma provocação para você. Você acha que o mercado de derivativos, se ele chegar nos fundos imobiliários, ele vai mais atrapalhar do que ajudar, ou vice-versa, ou vai ser neutro para você? Positivo, negativo ou neutro? Eu acho que é levemente positivo. O que eu acho que deveria ter, Baroni, inclusive mais do que derivativo, é a possibilidade de você ficar vendido em fundo imobiliário, num fundo imobiliário específico. Eu acho que isso ia ajudar bastante a indústria a se precificar de maneira mais adequada em alguns casos. O que você acha? Não, eu acho assim, é um assunto polêmico, muita gente acha que não deveria se mexer com isso, tá? Concordo e respeito. Por outro lado, o mercado de fundos imobiliários, se ele quiser de fato atrair investidores institucionais, grandes fundos de investimento, e a gente conseguir colocar nossa indústria num outro patamar, invariavelmente nós vamos ter que abrir o diálogo com relação a isso. Hoje o nosso mercado de 1 milhão e tererê sei lá, 1 milhão e 80, 1 milhão e 90, 1 milhão e 40 é praticamente fundos, pessoas físicas. Então hoje até que não faz tanto sentido assim, mas é um fórum, é uma pauta que inevitavelmente a gente vai ter que transitar por ela, não dá para simplesmente ignorá-la não. Eu acho que a gente vai ter que ver isso aí, vamos ver. E vamos lá, vamos falar de risco de fundo imobiliário. E pessoal, vai mandando pergunta aí na caixinha, depois eu vou abrir para o Baroni aqui perguntas de fundos imobiliários. Quais são os riscos, Baroni? Porque nem tudo são rosas, né? Não, você tem vários riscos, inclusive quem assistiu a minha palestra no evento do ano passado, eu falei exatamente sobre riscos, né? Longe de você achar que fundo imobiliário não tem risco nenhum, pelo contrário, tem e muitos, né? Então, por exemplo, você tem o risco, eu vou falar bem rápido, tá, Thiago? Eu vou tomar 5 minutos, mas vou falar tudo. Você tem, por exemplo, o risco da vacância. O imóvel fica vago, o imóvel vago ele não gera receita e ele ainda consome receita daquele imóvel ocupado. Por isso que o fundo, quanto mais diversificado, melhor é o impacto da vacância no fundo. Você tem, por exemplo, o risco de governança, né? Você pode ter um fundo ali que, apesar de você ter todo o arcabouço jurídico forte, mas você pode ter um gestor que
por algum motivo, ele foge um pouco ali daquele mandato dele, ou ele talvez não consiga colocar isso claro e transparente nos seus relatórios. E hoje é um assunto, é um fórum que a gente vai ter que discutir muito, porque muitos fundos hoje têm mais de 200 mil investidores. Ou seja, dá um Maracanã, um Morumbi, sei lá mais o que, entendeu? Serra Dourada, Serra Dourada. E Serra Dourada. Revisionais, eu fiz uma brincadeira outro dia nesse evento e muita gente não entendeu e depois começou a cair a ficha. Uma revisional negativa é como se uma parte do prédio tivesse pegado fogo, ou seja, você não consegue mais gerar clima, é um risco gravíssimo que você está tendo perdas reais, está comendo na carne e não está percebendo. Relevância do fundo para aquela gestora. Se você tem um fundo imobiliário que a gestora não dá muita bola, não faz relatórios realmente com informações, não tem um RI forte, é um risco também, está ficando na parte de baixo da prateleira. Novas emissões o tempo todo sem um critério, ou com critérios equivocados, a palavra mais adequada, é também nocivo, porque pode corroer o patrimônio do cotista e corroer o rendimento também. A ausência de relógio imobiliário na hora de se fazer análise. O relógio imobiliário de um fundo tem que estar simétrico com as emissões, porque senão você vai ter um descasamento, você vai comprar na hora de vender e vender na hora de comprar. Isso eu estou falando com a cabeça do gestor. Estratégia muito óbvia, o gestor que busca uma estratégia estritamente óbvia, ele corre o risco de entrar no mercado muito arbitrado e não entregar valor para o cotista. Ele está simplesmente gastando o dinheiro do cotista, ele não está investindo e gerando valor para o cotista. Né? Ativos muito específicos, aqueles ativos que se ficarem vagos você não aluga de novo, ou vai ter uma perda muito grande do patrimônio. Ativos de fácil replicação, onde você está num mercado que é muito fácil você conseguir outros prédios ou outros galpões, enfim, você tem uma replicação muito grande, o seu ativo tende a perder valor. Canibalismo, quando você tem prédios que você não é majoritário e os outros players ali, eles colocam aluguéis muito mais baixo e você não tem controle do prédio e você é canibalismo, é autofagia, você está perdendo para as pessoas que estão dentro do mesmo prédio. Beleza, Barão, falta de deu aula aí, senão a gente vai responder a pergunta do pessoal. Vou responder. Falta de acompanhamento, resultado artificial e o principal de todos os riscos, tributação. Pronto, falei. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.